Olá, seja bem-vindo para mais uma aula de bordado. E na aula de hoje nós daremos início a uma composição. E sempre no canal aqui nós damos prioridade para fazermos o risco primeiro. Por quê, né? Tem pessoas que não têm a possibilidade de imprimir o desenho. Então, e sem contar que é muito bom, né? Como exercício, fazer o próprio risco. Então, aqui eu mostro como eu faço um risco aqui na minha casa. E aí eu mostro como que eu cheguei a esse risco, como que eu fiz, qual foi o caminho aí que eu escolhi para poder fazer o meu desenho, tá bom? Sempre utilizando coisas fáceis que você possa ter aí na sua casa. Então, eu vou primeiro aqui falar sobre os materiais e depois sobre o risco propriamente. Então, nós vamos utilizar aquele papelãozinho que eu sempre falo, reutilizado, que a gente tem na nossa casa. Vamos utilizar este papelãozinho, uma tampinha de garrafa, uma moeda, a famosa lixa de unha que geralmente está aqui quando eu faço os riscos, lapiseira, lápis, qualquer coisa aí que possa utilizar para riscar. Borracha, eu gosto bastante de utilizar borracha. A tesoura e a régua, tá? A régua também, se não tiver, não tem problema, que a gente consegue fazer sem. Aqui é só pra gente ter uma noção de dimensão aqui do tamanho, né, do meu desenho também, tá bom? Então, para falar aqui desse desenho que eu escolhi para hoje, também, né, pensando no momento que a gente está vivendo, né, que a gente tem passado tanto tempo aqui na nossa casa, por conta do isolamento social, agora já estamos aí completando um ano, né, de isolamento social, e a nossa casa, ela tem sido, assim, tudo, né, pra gente. A gente tem que inventar moda mesmo, para a gente poder manter o nosso bem-estar e a nossa saúde. Sem a possibilidade de passear, viajar, né? A gente acaba também passeando e viajando dentro da nossa mente, dentro do nosso espaço. E eu me lembrei também de um filme com esses pensamentos todos, né? Um filme que chama Up, Altas Aventuras. Vou colocar o nome aí, tá bom? É uma animação, né? Um desenho muito bonitinho que conta a historinha de um senhor que vende balões e que por alguns motivos ele precisa entregar a casa dele e tudo mais. E aí ele inventa essa moda de colocar os balões de um jeito que esses balões consigam erguer a casa dele e ele sair por aí no mundo, né? E ele tem um objetivo dele, não vou ficar contando a história do filme para não perder a graça. Espero que vocês que não assistiram consigam assistir, que é muito bonito mesmo, vale a pena. Mas, assim, a imagem que me vem, né, da casinha daquele senhor voando, né, a casinha dele sendo levada pelos balões. Então, ficou aí para mim essa coisa bonita, né, da viagem que a gente pode fazer, do cuidado também que a gente está agora tendo a mais ainda com a casa, né, com o nosso espaço. E a ideia aqui do nosso trabalho, que seria, né, que eu fiquei pensando, a casa, né, bem simplesinha, tá simbolizando só uma casa, mas ela pode ter, a que você vai fazer aí, ela pode ter a sua cara, daquilo que você gostaria de repente até que tivesse na sua casa e não tem. Porque aqui é um momento de imaginação, de criatividade, que a gente pode fazer
de diversas cores, diversos formatos. A gente tá aqui numa brincadeira também, né? Nessas atividades a gente tá descontraindo. Então, não precisa necessariamente ter, assim, aquele formato. A gente pode fazer uma casa redonda. Eu também gosto muito daquele outro filme, né? Que é o dos Hobbits. E as casinhas são cobertas de plantas, né? De grama, de tudo, de verde, né? Então, acho que é um momento que você pode, assim, pensando na ideia de casa, fazer uma casa do jeito que você quiser, tá bom? A única coisa que é importante é a gente pensar, o nosso risco vai ser passado para onde? Ele vai ser passado para um tecido, qual é o tecido? Então, a gente pega primeiro o tecido, para a gente poder saber o tamanho, né, o espaço aqui, a dimensão que a gente pode utilizar para brincar, para fazer o nosso risco, porque isso vai ser depois transferido, né? E na aula número 2 eu mostro direitinho como que a gente faz para transferir esse risco. Então, se você não assistiu, pode assistir depois, tá bom? Pra gente na próxima aula já vir com esse risco passado no tecido, transferido, né? Então, aqui, olha, eu vou só explicar um pouquinho antes de começar a fazer, vou começar a mostrar meu risco. O que que eu fiz com a lixa de unha, né? Primeiro, eu vou começar pela lixa de unha, tá? Pega um pedacinho aqui do papelão. Essa parte aqui, eu deixei ela mais larga, aqui mais fino. Como que eu consigo isso? A lixa, ela tem dois lados, o lado mais largo, o lado mais estreito. Então, começar aqui por essa parte já pra gente agilizar, porque o tempo passa muito rápido quando a gente tá fazendo os vídeos, né? Então, eu faço aqui um risco. Eu tenho que pensar também qual é a distância que eu quero, daqui até onde. Então, eu tenho que pensar na largura da casa. A minha casinha, ela tem 9 centímetros, tá bom? Então, aqui é só pra gente ter uma ideia como que eu fiz isso. Então, eu faço primeiro aqui o contorno de baixo. Essa parte aqui de cima eu já posso até fazer até onde eu quero. Por exemplo, vamos supor que eu quero até aqui. Então, eu faço até aqui, depois isso vai ser recortado. Agora, eu vou ampliar um pouquinho. Aqui. Aí, olha, por exemplo, agora eu vou virar a minha lixa para a parte mais estreita e vou encaixar aqui. Então, ela vem até aqui, ó, eu grudo aqui a parte de cima, né? Vou bem juntinho ali com a parte que tá riscada. Posso fazer a curvinha aqui, não tem problema. Só que na parte de baixo, eu tenho que olhar para acertar essa parte aqui da lixa de baixo com o risco que eu já comecei, tá bom? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou posicionar onde eu enxergue tanto a curvinha aqui, onde acabou, quanto o risco aqui de baixo. Aqui talvez não esteja dando para enxergar, mas é isso que eu estou fazendo, tá? Que assim um lado vai ficar mais largo do que o outro, tá? Quer fazer também tudo da mesma espessura, não tem problema, tá? Eu só tô mostrando como eu fiz aqui, tá bom? Então, olha, esse aqui foi o pedacinho que eu utilizei para começar a fazer o telhado. É importante passar por uma folha. Eu esqueci de falar que no material tem folha, pode ser o papel, até o papel do pão, tá? Algum papel que você consiga riscar, então, tá bom? Então, eu vou medir aqui, olha, a base da minha casinha. A base, ela vai ter, a casinha, ela tem, como eu falei, ela tem 9 centímetros de largura, a minha, tá? Porque é o tamanho do tecido que eu posso utilizar. Pensando aqui nesses 9, eu já vou passar aqui até uma linha reta, para me ajudar a traçar a altura da casa. Posso passar um pouquinho a mais, um pouquinho fora da casa? Posso, porque depois a gente vai escolher a parte que a gente vai querer transferir pro tecido, né?
Então, aqui, olha, eu vou marcar aqui os 4 centímetros de cada lado. A posição que eu tô tá bem complicada, mas dá pra ver. Então, aqui, essa é a parte da base da casa. Aí, eu vou colocar, encaixar, eu já recortei pra facilitar a vida, né? Já recortei aquele risco que eu mostrei do papelão, tá bom? Agora, eu vou encontrar aqui o meio da casa, porque eu preciso centralizar esse desenho. Então, se a minha tem 9, então, o meu meio aqui vai ter 4,5 centímetros, olha só. Tá bom? Vai ser aqui no 4,5. Eu vou marcar levemente aqui um pinguinho minúsculo aqui no 4,5 e vou puxar aqui lá em cima para ter uma ideia. Até colocar aqui o moldezinho que eu já tenho, a parte mais estreita para cima, tá bom? Então, só para ter uma noção aqui. Aí, posiciono aqui onde eu quero. Deixa eu fazer um pinguinho aqui em cima também, tá? Esse pinguinho, depois, na hora de que a gente vai passar pro tecido, ele desaparece. Tá? Tô marcando aqui no 8 centímetros, mas pode ser a altura que você quiser e puder. Tá? A gente tem sempre que pensar no nosso tecido. Então, colocar aqui. Posicionar aqui a parte de cima, onde eu marquei o pinguinho, tá? Nessa região aqui. A parte de baixo, eu tenho que pensar que se a minha casinha, 4 centímetros, parou aqui, olha, então, a parte de baixo, do telhadinho aqui, ó, vai ter que acompanhar isso, tá bom? Então, acabou aqui o 4 centímetros, é onde vai começar o molde, né? Eu vou segurar firme aqui. Desculpem o barulho, quando a gente faz vídeos caseiros, acontece que a vizinhança faz barulho mesmo. Então, a gente vai fazer. O primeiro pode até ser aqui o contorno todo, tá? Depois, a gente vai utilizar borracha para poder pegar só a parte que interessa desse molde. Tá bom? Depois eu acerto aqui, que eu tô numa posição bem ruim. Então, aqui. Agora, eu vou fazer o lado de lá. Posiciono aqui embaixo, onde acaba meus 4 centímetros. E aqui em cima, olha só, eu tô encaixando aqui dentro, né, da minha parte superior aqui da casinha, tá bom? Então, a parte aqui dessa voltinha aqui de cima eu nem preciso fazer, eu vou precisar só da superior mesmo. Faço a volta toda, aqui embaixo. Tá? O de vocês vai ficar muito melhor, porque vocês vão estar numa posição mais privilegiada aí. Então, eu apago aquilo que eu não quero, que é esse risco arredondado aqui no meio, e eu vou acertar o meu risco, tá bom? Então, agora eu não vou nem me apegar em detalhes, porque vocês podem fazer esses ajustes com tranquilidade aí na casa de vocês. Agora, eu já vou passar aqui pra porta, tá? Então, agora, pensando aqui na porta, a gente vai escolher onde nós vamos colocar a nossa porta, tá? Então, eu também, aqui eu utilizei a moeda, porque eu queria que a porta fosse arredondada em cima e também que ela fosse estreita, né? Porque a porta ela é mais estreita do que a janela. Então, foi assim que eu fiz o meu risco.
posicionei aqui a moeda, fiz um pouquinho menos do que meio lado da moeda, a parte de cima. Posiciona aqui pensando também nessa distância aqui, né, da casa, que vai ter espaço entre a janela e a porta. Tem que pensar em tudo isso, né? Então, mais ou menos aqui a gente fez. Puxar até com a lixa aqui para vocês observarem que não precisa de régua. A gente encontra outra coisa reta se não tiver régua. E aí, a parte de baixo aqui até a base a gente leva com a lixa mesmo, tá bom? Então, a nossa portinha aqui já tá pronta. Lógico que ela pode ganhar muitos detalhes aqui, depende também de você. Se você vai querer detalhes na sua janela. Na sua porta, tá bom? Agora, nós vamos pensar na janela. E na janela, eu tenho aqui, né, em primeiro lugar, que pensar que a janela ela é posicionada geralmente a parte superior na mesma altura aqui da porta, tá bom? Então, olha só o que eu inventei aqui, a moda, né? O papelãozinho, tá? Eu vou colocar aqui pensando, né, que a parte de cima eu já sei que vai ser aqui a mesma da porta. A parte de baixo eu escolho uma parte reta do meu papelão. Se eu não tiver uma parte muito reta, eu risco com a régua, recorto e tenho uma base reta aqui, tá bom? A parte de baixo. Por quê? Aí eu posiciono aqui para enxergar direitinho a partir de onde que vai começar essa minha janela, né? Então, olha só, a medida, mais ou menos, eu puxo aqui pode ser até com a própria lixa, para ter uma ideia. Vou deixar bonitinho aqui, alinhado, o meu papelão, e vou colocar a minha lixa, tá bom? Só para ter uma ideia da altura. Então, vou fazer isso aqui, né? Aí, eu posso até recortar aqui, se eu quiser, ou recorto depois. A largura, eu também vou escolher qual é a largura que eu quero, tá? A minha janelinha, ela tem mais ou menos uns 2 dedos. Então, aqui, ó, aqui até aqui. Para usar uma coisa arredondada que fosse mais larga, eu escolhi a tampinha aqui tampinha de água, né, de refrigerante. Tá bom? Então, o que eu fiz? Eu posiciono aqui na parte mais alta para fazer aqui contorno. Levemente aqui arredondado. Depois, eu levo para essa marcação aqui da onde é a largura da janela, tá? E aí, eu vou fazer o arredondado na parte de cima aqui. Só a parte de cima encontrando com que eu quero que seja tudo arredondadinho, né? Que as linhas se encontrem, a parte de cima e a parte da lateral. Do outro lado, a mesma coisa. Depois eu faço algum ajuste se eu quiser. Tá? Aí, a parte de baixo eu vou deixar reta, então eu posso colocar aqui a minha lixa de unha e descer reto. Tá bom? Vai ficar isso aqui praticamente. Se tiver alguma parte que precisa ser corrigida, vocês corrijam aí, recortem. E nós teremos, então, essa janelinha que foi já usada no primeiro desenho que eu mostrei. Agora, eu vou colocar aqui a minha lixa de novo, posicioná-la aqui bem direitinho no meu desenho, para poder colocar a janela no lugar certo. Tá? Eu vou deixar mais ou menos aqui a mesma distância, né,
nas laterais, tá bom? Então, seguro firme aqui, tá? Ela tá bem coladinha aqui em cima, pra ficar na altura da porta. Agora, eu vou fazer o contorno. Detalhezinho que sai fora, a gente apaga, porque para passar para o tecido, a gente vai depois reforçar isso aqui com a caneta, tá bom? E depois, a gente pode também deixar do jeito que a gente quer, tá bom? Inventar outras coisas também. A minha, só para mostrar aqui de novo, a chaminézinha, né, que é por onde saem os balões, ela tá, olha só, a pontinha tá aqui, um dedinho praticamente para baixo, foi onde eu posicionei a chaminé, e ela tem um dedo de largura. Então, pensando nisso, vou posicionar aqui a minha lixa mesmo, tá bom? A largura, a altura, pode ser do tamanho que você quiser, tá? Se quiser, pode pausar aqui a imagem que eu fiz também, se quiser fazer igualzinho, pode pausar a imagem e ver direitinho aí, tá bom? Então, aqui, um lado vai ser mais alto do que o outro. A gente coloca aqui também a régua, né, nossa improvisada, que é a lixa, para fazer a parte reta aqui de cima. A minha chaminézinha, ela vai ter as duas partes retas aqui. Então, vou fazer duas da mesma largura, duas linhas retas aqui em cima, tá? A de cima pode ser até um pouquinho mais pra fora aqui. A gente vai unir agora. Isso é a mão livre, porque eu não tenho nada de medida que tenha essa largura aqui, tá bom? Pra fazer essa voltinha. Eu melhoro isso. É uma voltinha bem fácil de fazer, tá bom? Também não é obrigada a fazer desse jeito. É só se você quiser mesmo fazer igualzinho, tá bom? No meu eu fiz assim. Agora, pensando na distância dos balões, vamos pensar. Vamos colocar, então, a moedinha aqui em cima. Já faz a primeira, vê aqui a distância, ah, tá bom aqui, depende do tamanho do tecido. O meu tá ótimo aqui, tá bom? Então, faço a primeira. Agora, eu vou posicionar melhor. Faço a primeira. Tem que pensar também que a largura, olha, esses fiozinhos dos balões, eles vão assim, né? E vai abrindo, né? Depois vão ter vários fiozinhos aqui que você pode fazer com a lixa de unha. E a moeda, ela é posicionada de que maneira, né? Você coloca a primeira estando inteira, as outras você não vai fazer inteira, porque os balões eles estão um por trás do outro, né? Então, você começa aqui, ó, a linha tá aqui, eu vou pra cá. Aí, eu vou olhar direitinho aqui pra uma linha não ficar sobre a outra, olha. Tá vendo? E assim eu vou brincando, vou montando do jeito que eu quiser. Olha, aqui pra fora. Vou fazer pra fora. Eu tenho que pensar também quanto de balão que eu vou querer colocar, tá bom? Então, se quiser também fazer igual no formato de bexiga, então esse que vai ficar aqui inteirinho, você pode afunilar ele aqui, tá bom? Algum outro também que ficar mais aqui embaixo, que dá pra ver, você pode afunilar ele aqui e puxar com fiozinho. Também dá certo, tá? É um desenho bem simples, bem fácil de fazer, como tudo que eu tenho feito aqui, bem fácil, para que todo mundo consiga acompanhar, mesmo sem ter
experiência em fazer risco, fazer desenho, tá bom? Tá? Então, nós vamos brincando aqui com a moedinha. Eu escolhi essa do tamanho de 10 centavos. Se você quiser maior, você escolhe uma circunferência maior. Se você quiser menor, você também pode usar um botãozinho, não sei, né? A gente tem que pensar aí. Ó, saiu tortinho lá, não tem problema. Esse aqui ainda não foi pro tecido, né? Então, eu posso corrigir isso. Tá bom? Aí eu vou brincando, brincando, até eu acabar aqui de fazer, ó, a lixinha. Eu fiz à mão mesmo, que eu não gosto que seja tão reto. Mas, se você preferir fazer mais retinho, você puxa assim, ó, os fiozinhos. Tá bom? E aí, distribui bem, se quiser bem cheio de fios, você coloca, se quiser menos também. E aí, você vai brincando, então, com a sua moedinha, até ficar como eu mostrei aqui no início, né? Que eu coloquei algumas moedinhas, até coloquei o contorno já em caneta colorida, para vocês poderem enxergar melhor, tá bom? Eu vou passar, então, esse meu risco pro tecido. E na próxima, vamos brincar um pouquinho com as tintas, que agora a gente também tá utilizando tinta de tecido, tá bom? Então, você pode já pensar as cores que você vai querer para essa imagem, para essa composição. Pensando também num fundo, onde que essa casinha vai estar? Ela vai estar no chão, ela vai estar voando, onde que ela vai estar? Então, por aí a gente já começa, né, nessa imaginação aqui com o nosso trabalho, a criatividade e utilizando também de preferência aquilo que você tem em mãos, tá bom? Lembrando que uma parte é pintada, outra parte é bordada, e a gente faz o melhor que a gente pode sem precisar sair de casa, tá bom? Então, muito obrigada pela companhia, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa uma curtida, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que possa gostar desse conteúdo. E assista ao filme também, Up Altas Aventuras. Eu recomendo muito, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.